Olá! Conheça o audiobook de sucesso Nosso Lar em nosso canal, uma história envolvente sobre a vida no plano espiritual. Desfrute do audiobook e enriqueça sua jornada espiritual. E não esqueça de deixar o like, curtir e compartilhar este vídeo. Após ouvir o áudio, deixe seu comentário sobre nosso trabalho e esta obra de sucesso. Obrigado. Mesmo estando eu sob a forte impressão causada pela figura horrenda daquela mulher, as palavras do irmão Paulo, chefe do serviço de vigilância, me deixaram escandalizado. Abandonar a infeliz mendiga à própria sorte? Não seria isso faltar aos deveres cristãos? Notei que Narcisa, com toda a sua vivência e todas as suas defesas, também parecia abalada agora. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Se eu permitir uma coisa dessas, estarei traindo a minha função de vigilante, irmã. Como é? Vocês são mesmo anjos, o quê? Até quando eu vou esperar a sua decisão? Narcisa, notou alguma coisa além dos pontos negros em volta dela? Não, só vejo os pontos negros. Conte as manchas pretas. Veja a quantidade delas. Ah, 58. Pois cada um desses pontos negros representa uma criança assassinada ao nascer. Foram 58 ao todo. Veja em cada uma dessas manchas a imagem mental de uma criancinha morta de uma forma diferente. Umas brutalmente golpeadas, outras asfixiadas. Deus de misericórdia, quanta maldade! Para aliviar consciências alheias, cometeu crimes hediondos, explorando a infelicidade de mocinhas inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que muitas vezes até apresentam alguma atenuante para seus atos. Eu estava assombrado com o que ouvia. Não conseguia dizer nada. Passou pela minha cabeça rapidamente a lembrança de que algumas vezes na Terra, como médico, a própria situação da paciente me fez considerar a necessidade de eliminar o feto para salvar a vida da mãe. Isso em condições de perigo comprovado e sem alternativa, evidentemente. Parecendo ler os meus pensamentos, o vigilante-chefe acrescentou: Não estou falando aqui de providências legítimas, que na verdade são provações redentoras pelas quais certas pessoas devem passar. Estou me referindo ao crime de assassinar aleatoriamente aqueles que devem renascer para uma nova experiência física. Seres que trazem desde a concepção o inalienável direito à vida. Irmão Paulo, eu também já errei muito no passado. Peço que reconsidere sua decisão. Se permitir o socorro a esse infeliz, eu me comprometo a cuidar dela de maneira especial. Minha querida amiga Narcisa, eu reconheço que todos nós somos espíritos endividados, mas temos a nosso favor a capacidade de reconhecer as próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Essa criatura é diferente. Tudo o que ela mais deseja no momento é perturbar quem trabalha. Os sentimentos dela são nascidos da hipocrisia. Essa mulher tem uma poderosa força destrutiva. Querem uma prova? Venham. Vamos chegar mais perto dela. Prestem atenção. Podem se aproximar, santas criaturas! Eu não sou nenhum monstro! Não tenho medo, não! Ai! O que deseja de nós, ai, irmã? Socorro! 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 Eu preciso de ajuda! Irmãos benfeitores! Não me abandonem! Ai! Minha amiga, procure compreender. É preciso saber aceitar o sofrimento. Ele jamais é gratuito.
Quantas vezes você cortou a vida de criancinhas indefesas e espíritos reencarnados com a permissão de Deus? Quem disse que eu cometi essa infâmia? Minha consciência está tranquila, seu canalha! Eu gastei toda a minha vida ajudando mães a dar a luz na terra! Eu fui caridosa, boa e pura! Não é o que se vê na fotografia viva dos seus pensamentos e atos, minha irmã. Creio que ainda não descobriu o que significa remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo suas próprias necessidades, então pode voltar aqui. Demônio! Feiticeiro! Seguidor de Satã! Aqui eu não voltarei jamais! Eu vou continuar esperando até que apareça o céu que me prometeram! E vou encontrar! Vou encontrar seu crápula! Falso! Hipócrita! Faça o favor de se retirar. Não temos aqui o céu que procura. Somos servidores de boa vontade. Isto é uma casa de trabalho. Aqui os enfermos reconhecem os seus males e tentam curar-se. Não lhe pedi remédio nem serviço. Canalha! Eu pratiquei boas obras. Exijo! Eu exijo o paraíso que fez por merecer! Furiosa, lançando raios de ódio pelos olhos vermelhos esbugalhados, a criatura pareceu se modificar repentinamente. Perdeu o aspecto encurvado e trôpego de enferma andarilha e, ainda praguejando, foi se afastando com o corpo ereto a passos firmes, absolutamente senhora de si. Fiquei pasmo com a transformação. Ali estava uma prova física de sua falsidade. Observar o vampiro? Exibe claramente a condição de criminosa e se declara inocente. É profundamente má e diz que é boa e pura. Sofre desesperadamente e afirma que é tranquila. Criou o inferno para si mesma e garante que está procurando o céu. Tomar cuidado com as boas ou más aparências é indispensável, meus amigos. Sem dúvida, essa infeliz um dia será socorrida pela bondade divina. Mas exatamente por princípio de caridade, na posição em que me encontro, não poderia abrir nossas portas a ela. Após a criatura se perder na névoa da noite além do portão, o vigilante chefe gentilmente nos pediu licença e retornou apressado a seu posto nas câmaras retificadoras. Narcisa e eu decidimos voltar a passos mais lentos, levando mais tempo na travessia do parque banhado de luz. A paisagem ao luar podia ser definida como fascinante. Notei imensa quantidade de árvores muito verdes e acolhedoras enfileiradas ao longo do caminho. A tudo eu olhava com atenção, interesse, talvez até para afastar da mente as impressões desagradáveis de minutos antes no episódio da mendiga espiritual. A velha enfermeira, observadora, logo percebeu minha curiosidade e começou a falar do campo onde estávamos. Você está vendo, André, o que chamamos de salões verdes. Como assim, salões verdes? São aqueles contornos entre as fileiras de árvores que funcionam como recintos para as conferências dos ministros da regeneração e também para ministros visitantes e estudiosos em geral. Um dos salões verdes está sempre reservado para as palestras do governador quando ele se digna de vir até nós. Mas que finalidade têm essas palestras, Narcisa? Basicamente, educação. Pensei que este campo extenso servisse apenas como um espaço de ligação com as zonas inferiores, apesar de ter observado alguma vegetação frutífera. Sim, por aqui passam alguns caminhos para o umbral, mas também cultivamos vegetais para a fabricação de sucos alimentícios. Ah, é? E a ministra veneranda resolveu aproveitar ainda o parque para pôr em prática os excelentes processos educativos que ela mesma criou. De tempos em tempos, André,
Todas essas árvores se enchem de flores e ficam parecidas com pequenas torres coloridas de um palácio que tem por teto o firmamento, a luz do sol ou das estrelas, conforme seja dia ou noite. Palácios da natureza? Quem na Terra poderia imaginar uma coisa assim? A colônia de nosso lar, em peso, aplaudiu este projeto. Mas os palácios da natureza, na verdade, são uma ideia antiga da ministra Veneranda. A campanha para a estruturação deles começou há precisamente 40 anos. Na época, era chamada Campanha do Salão Natural. E tinha o apoio de todos os nossos ministérios, que pediam cooperação geral de todos os habitantes. Para que você tenha uma ideia do sucesso do empreendimento, o Ministério da União Divina solicitou à Veneranda que organizasse recintos desse tipo também no Bosque das Águas e nas escolas em geral. Nos parques de educação do esclarecimento foi instalado um verdadeiro castelo, todo feito de vegetação, em forma de estrela. Dentro desse castelo funcionam 5 imensas classes de aprendizado, com 5 instrutores diferentes. No centro há um grande aparelho que projeta imagens, como o cinema lá na Terra, capaz de realizar 5 projeções diferentes ao mesmo tempo. Nossa cidade transitória foi bastante melhorada com essas iniciativas. Foram unidos num único esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. E o mobiliário dos salões verdes tem semelhança com o que se usa na Terra? É muito diferente. A mobília foi inspirada pela ministra nos quadros evangélicos do tempo em que o Cristo passou pelo mundo. E ela usou então recursos da própria natureza, lembrando as preleções do Mestre, quase sempre ao ar livre, como nas divinas excursões ao Tiberíades. Assim surgiu a ideia do mobiliário natural, esculpindo-se bancos e poltronas na própria substância do solo, forrados de relva perfumada e macia. O resultado é de uma beleza indescritível, meu amigo. Eu não consigo nem mesmo imaginar. E a conservação exige cuidados permanentes, Narcisa? Sem dúvida. Mas o trabalho é compensado pelo bem que os salões naturais fazem aos nossos olhos. E são todos parecidos? Eu pergunto se há uma variação de, digamos, estilos no mobiliário. O salão destinado às palestras do governador é um dos mais belos do nosso ministério. Veneranda soube que ele tinha especial predileção por paisagens helênicas mais antigas e decorou o ambiente nesse estilo, com pequenos canais de água fresca, pontes delicadas, lagos, palanquins de arvoredo e belíssima vegetação variada. Cada mês do ano mostra cores diferentes, porque as flores vão se modificando em espécie de 30 em 30 dias. No mês de dezembro acontece o mais belo espetáculo, quando toda a natureza veste as suas mais lindas e variadas cores para comemorar o Natal de Jesus. Ao mesmo tempo, a colônia recebe os melhores pensamentos e as mais fortes promessas dos nossos irmãos encarnados na Terra. E, por sua vez, envia às esferas superiores poderosas afirmações de esperança e serviço, numa homenagem ao Mestre dos Mestres. Por tudo isso, esse salão, particularmente, deve ter um significado muito especial para todos os ministérios de nosso lar. Com certeza, André. Quase todos os domingos, o governador comparece para fazer sua palestra, e ali fica durante longas horas conferenciando com ministros, conversando com trabalhadores, fazendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo visitas, confortando enfermos convalescentes. E à noitinha, quando seus compromissos permitem, ouve música, assiste a números artísticos executados por jovens e crianças dos nossos educandários. Eu diria que esse palácio natural de uso do governador é uma espécie de atração turística da colônia. Todos os visitantes que vêm a nosso lar não saem daqui sem conhecê-lo. Acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. 30 mil? Mas é uma obra gigantesca. A colônia de nosso lar deve ter verdadeira adoração pela ministra Veneranda.
Toda a nossa gratidão é pouca para retribuir a dedicação dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Além de todas as realizações na área da educação, ela criou muitos outros recursos e benefícios para atender aos mais infelizes. A governadoria considera seu trabalho um dos mais dignos. Veneranda é a entidade com maior número de horas de serviço de nosso lar e também a figura mais antiga do governo e dos ministérios em geral. 40 anos de trabalho e dedicação. 40 não, André. Há mais de 200 anos, Veneranda presta serviços ininterruptamente a nosso lar. Como deve ser respeitável essa benfeitora. Ela está entre as criaturas mais elevadas da nossa colônia, meu amigo. Os 11 ministros que trabalham com Veneranda na regeneração não tomam qualquer decisão importante sem antes ouvi-la. O parecer dela é definitivo na maioria dos processos mais complicados. Com exceção do próprio governador, a ministra é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Mas tem uma superioridade espiritual tão poderosa que faz dela uma pessoa humilde. Não comenta esse fato e desconversa quando alguém toca no assunto. Que espírito privilegiado! E por tudo que tem feito por nosso lar, a colônia já rendeu alguma homenagem à ministra Veneranda? Pelo menos tentou. Há 4 anos nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América fizeram uma homenagem à Veneranda, conferindo a ela a medalha do mérito de serviço por 1 milhão de horas de trabalho útil. 1 milhão de horas trabalhando sem interrupção, sem reclamações e sem esmorecimentos. Na Praça Maior, uma grande multidão aguardava com alegria o momento solene, com a presença de toda a governadoria e de todos os ministérios. A comissão encarregada fez a entrega da medalha à ministra, sob os aplausos gerais. Veneranda chorou em silêncio. Disse que não tinha merecimento para tanto e em seguida transferiu o troféu à personalidade coletiva de nosso lar. O governador protestou, mas inutilmente. Ela desistiu de todas as festividades preparadas para a comemoração e jamais comentou a homenagem. Que mulher extraordinária! Por que permanece aqui? Por que não vive numa esfera mais elevada? Intimamente ela vive em regiões muito superiores à nossa e só permanece aqui na colônia por espírito de amor e sacrifício. Sabemos que essa benfeitora maravilhosa trabalha pacientemente há mais de 1000 anos em favor de um grupo de irmãos bem amados que no momento se encontram encarnados na Terra. Não sei até onde seria possível, Narcisa, mas será que algum dia poderei conhecer a ministra Veneranda? Que tal se esse dia for amanhã? Como? Logo à tarde, depois da prece, a ministra virá ao salão dar aulas a respeito do pensamento. Mais uma vez, a expectativa diante do desconhecido punha em descompasso meu coração e enchia de dúvidas a minha mente. Como seria estar frente a frente com um espírito de tal magnitude? Conseguiria eu me expressar, dizer alguma coisa? Ou será que a comoção me deixaria mudo e paralisado? Pensando bem, a sucessão de episódios bons e ruins que desfilavam alternadamente diante dos meus olhos devia ser considerada uma série de lições de vida. Fazia parte da minha reeducação espiritual e devia, com certeza, ser encarada com naturalidade. Partindo desse princípio, fiz um esforço para domar a ansiedade e concentrei as ideias no serviço do momento. Estávamos agora outra vez atendendo aos enfermos da regeneração. Por volta da meia-noite, Narcisa permitiu que eu fosse novamente ao grande portão das câmaras. Lá, eu devia aguardar a chegada dos samaritanos, que não iriam demorar, e tomar algumas providências. Feliz,
Emocionado e grato pela missão que me fazia retornar ao parque de árvores acolhedoras, deixei o interior do edifício e andei pela relva macia e perfumada. A atmosfera silenciosa da noite sob a luz da lua me envolvia em sensações de repouso e bem-estar. A brisa leve agitava suavemente a folhagem das árvores e era uma bênção para o caminhante. Aproveitei o fato de estar só para examinar com mais atenção a paisagem. Troncos frondosos recordavam o velho carvalho da terra. Outros pareciam pinheiros. Mais adiante, folhas que lembravam acácias, além de outras formas diversificadas de vegetação que inevitavelmente acabaram por levar o meu pensamento de volta ao passado no planeta. Que teria acontecido a Zélia e aos meus filhinhos, ela agora uma viúva e eles órfãos? Por que razão me prestavam em nosso lar tantos esclarecimentos a respeito da vida, mas omitiam qualquer notícia referente à minha antiga família? Até minha mãe aconselhou que eu silenciasse, não me deu nenhuma informação. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas terrestres para que eu pudesse me renovar intimamente. Mas sempre que penetrava os recessos do meu próprio ser, encontrava a saudade viva dos meus queridos. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago abandonado numa praia desconhecida? Por outro lado, raciocinava que, se eu pudesse comparar a um naufrágio a minha experiência, o culpado pelo desastre não seria outro, senão eu mesmo. As vibrações novas de trabalho intenso e construtivo em nosso lar me faziam considerar, envergonhado, quanto tempo desperdicei no mundo. É certo que amei bastante minha companheira de lutas e meus filhos, dei a eles muita ternura. Só que, honestamente, reconheço nada ter criado de sólido no espírito da família. Verifiquei tarde demais esse descuido. Quem atravessa um campo sem semear trigo e proteger a fonte, não pode querer voltar para comer pão e matar a sede. Já próximo do grande portão das câmaras, lembrei o sofrimento, a incompreensão que enfrentei nas regiões inferiores, logo após desencarnar. Pensei no primeiro encontro com o ministro Clarencio, ainda na paisagem desolada do umbral, nas grandes interrogações que me atormentavam naquele momento. Afinal, onde estaria situado o lugar de sonhos? Na terra mesmo ou naquela colônia espiritual? Tentei banir da mente essas questões conflitantes e prestar atenção ao vento calmo, na esperança de colher respostas em seu sussurro. Nada ouvi. Mas demorei um tempo na contemplação do quadro sereno entre a admiração e a prece. Depois, voltei à consciência do serviço e olhei por sobre a cancela o campo de cultura que se estendia até sumir no horizonte. O que eu vi então fez meu sangue gelar nas veias. 2 vultos enormes, de aparência assustadora, caminhando rapidamente na minha direção. Pareciam 2 homens, porém feitos de algum material estranho, meio luminoso. Dos pés e dos braços pendiam filamentos esquisitos e da cabeça uma espécie de fio muito longo. Identifiquei logo os 2 como fantasmas horríveis. Fiquei um tempo paralisado pelo medo, mas depois consegui forças para sair correndo de volta ao prédio. Cheguei com os cabelos em pé, completamente dominado pelo pavor. Ofegante, olhos arregalados, comecei a contar o acontecido a Narcisa. A velha enfermeira ouviu tudo e teve uma reação que eu jamais poderia esperar. Começou a rir. Perdão, meu amigo, mas é muito engraçado. Há tempo eu não vi o medo assim tão estampado no rosto de alguém.
Mas então, não identificou os dois personagens? Como identificar? O que eu vi foram 2 fantasmas. Pois trate de se acalmar, André. Eu também já passei pelo mesmo susto tempos atrás. Vamos voltar lá. Já passa da meia-noite e a qualquer momento os samaritanos estarão chegando ao portão. Veja, Narcisa, lá vão os 2. Agora estão se afastando de nosso lar. Estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros de grande elevação, encarnados na Terra. Talvez a tarefa deles por aqui não possa ser conhecida por nós. Mas como encarnados na Terra? Eles são feitos de uma substância estranha, têm a aparência de entidades espirituais? E realmente são espíritos, meu amigo. Poderosos espíritos que vivem atualmente encarnados no planeta, em alguma missão redentora. Como são nobres iniciados na sabedoria eterna, eles podem deixar temporariamente o corpo físico, transitando livremente em nossos planos. Esses filamentos e fios luminosos que você observou são características especiais para que eles possam se apresentar diferentes de nós. Os encarnados que conseguem realizar essas viagens às colônias do espaço são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, em geral obscuras ou humildes na Terra. Oh, mas veja, lá vêm os samaritanos. Olhei e vi um ponto escuro no horizonte enluarado. Era a caravana dos samaritanos avançando em nossa direção, ainda um pouco distante e mal iluminada pela claridade muito suave do céu. Cheguei mais perto da cancela, tentando fixar os olhos no grupo e ao mesmo tempo me preparando para alguma surpresa. Mas não foi pelo olhar que recebi a surpresa. Foi pelos ouvidos. Comecei a ouvir latidos de cães ao longe. Olhei para Narcisa e perguntei assombrado: "Que é isso?" Minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização: Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.